ouvintes! Depois que vimos o resumo da revista do segundo trimestre de 2020, vamos dar início à aula de número 1, com o tema A Manifestação do Espírito na Igreja. Como está a sua vida diante de Deus em relação ao Espírito Santo? Será que você tem lido a palavra? Será que você tem se dedicado em oração neste tempo em que estamos vivendo? A lição encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, dos versículos 4 ao 7 e também o versículo de número 12. A Bíblia nos diz, no nosso versículo-chave, "E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês." Lucas, capítulo 24, versículo 49. Neste versículo, o que estava acontecendo ali é que os discípulos estavam todos reunidos e depois todos foram cheios do Espírito Santo. A grande missão que Jesus deixou para os seus discípulos é encontrada no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, para que eles anunciassem o Evangelho a todo o mundo. Não seria possível que eles anunciassem o Evangelho sem que eles estivessem revestidos pelo Espírito Santo. Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho a toda criatura." Lá no Velho Testamento, o Espírito Santo já tinha sido prometido no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 28 e 29. Depois, se vocês quiserem dar uma conferida na Bíblia de vocês podem estar abrindo no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Jesus orientou os seus discípulos que ficassem em Jerusalém até que a promessa fosse cumprida e que o Espírito Santo fosse derramado, enchendo-os do poder que os capacitaria para a missão, a qual continua prevalecendo até hoje. Nós, como igreja, precisamos anunciar o Evangelho em todo o mundo, incluindo a nossa vizinhança, os nossos amigos, a nossa família, a nossa escola, também a nossa cidade e em todos os lugares. Mas para que isso aconteça, nós necessitamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos despertar em nosso coração o desejo de sermos revestidos pelo Espírito Santo e recebendo o chamado de Deus para nós, e não permitir que ele se apague das nossas vidas. O tópico 1 da nossa lição vai dizer sobre o Espírito que manifesta o poder de Deus. Antes de Jesus subir aos céus, ele anunciou aos seus discípulos que receberiam o dom do Espírito Santo e que eles seriam as suas testemunhas. Eles anunciaram o Evangelho, eles anunciariam o Evangelho de Jesus em toda a Judeia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Com isso, os discípulos poderiam ter a certeza de que a presença do Espírito Santo estaria entre nós até a consumação dos séculos. O Espírito Santo está ao nosso dispor, basta somente crermos e buscarmos, pois é a promessa feita para todas as gerações, sendo as de perto ou as mais distantes, para todo quanto Deus chamar. O segundo tópico da nossa lição é: o Espírito revela a sabedoria divina. Ao longo da nossa caminhada cristã, nós percebemos o quanto precisamos de Deus para não errar o caminho. Neste momento, precisamos ser sábios e pedirmos sabedoria de Deus. Ler a Bíblia, pois precisamos dos ensinamentos de Jesus. A Bíblia, ela nos leva a entender qual é o centro da vontade de Deus. Quando nós somos criança, por exemplo, nossos pais, eles se responsabilizam e decidem por nós,
mas ao decorrer da nossa vida, nós vamos crescendo e precisamos fazer as nossas próprias escolhas. A falta de experiência na vida pode ser algo muito arriscado, mas por possuirmos o Espírito Santo em nossas vidas, podemos nos sentir seguros de que Ele estará nos orientando e nos guiando no caminho para o alvo que é Jesus. O apóstolo Paulo nos deixa um conselho: não extingais o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem revela a sabedoria de Deus ao nosso coração. Sem o Espírito Santo, nada poderemos fazer. O tópico 3 da nossa lição é: o Espírito transmite a mensagem de Deus. O Espírito Santo age por meio do ensino da verdade. Jesus afirmou que quando o Espírito da verdade viesse, ele ensinaria o que é verdadeiro aos seus discípulos e anunciaria todas as coisas que estão por acontecer e já estão acontecendo nos dias atuais. O Espírito Santo nos revela a verdade contida na palavra de Deus. Os discípulos de Jesus, eles se sentiam perdidos pela ausência de seu mestre. Eles tinham medo de continuar o evangelho, de pregar, não sabiam de que forma iriam fazer isso. Porém, foram eles que alegraram o mundo com uma mensagem poderosa. Tudo isso graças à presença do Espírito Santo, que os transformou em homens mensageiros de Deus, corajosos, destemidos e invencíveis. Nossa geração também precisa ser transformada. Nossas escolas, nossa cidade, as nossas famílias e as nossas igrejas em relação ao Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa nos usar com a mesma ousadia para transmitir a palavra de Deus, pois é Ele que pode transformar vidas e nos fazer instrumentos em suas mãos. Agora, vou utilizar um exemplo com uma garrafa PET para que vocês possam entender melhor como é ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por exemplo, esta garrafa serve para ser preenchida com um refrigerante. Porém, quando ela está vazia, não tem mais serventia para nada, a não ser que ela seja preenchida por outras substâncias, que podem ser puras ou impuras, como veneno, bebida alcoólica ou outras coisas que fazem mal à nossa saúde. Nós somos comparados com essa garrafa. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Se não estivermos cheios do Espírito, o nosso corpo, diante de Deus, não pode cumprir o propósito do ID de Jesus. Para encerramento da nossa aula, eu quero dizer a você, pré-adolescente, que busque estar cheio do Espírito Santo, que leia a palavra, que ore e busque estar sempre pertinho de Deus. Deus abençoe a todos vocês e esta foi a nossa aula de número 1.